Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os irmãos podem sentar. Antes de iniciar a palavra que eu trouxe para os irmãos hoje, eu queria explicar um pouco do porquê que eu queria abordar esse tema, tá? E o tema é que sem conhecimento da palavra do Senhor não há cristianismo saudável, tá? Então, quando a gente vê em 2 Timóteo, no final vai dizer assim, ó, que maneja corretamente a palavra da verdade, tá? E muitas vezes eu vejo que a igreja do Senhor como um todo, e aí eu não vou trazer a nossa, vou dizer a igreja do Senhor como um todo, ela gosta de se dividir, sempre em movimentos. E aí a gente vai ver, para esse lado, um movimento onde vai estar em um extremo de pessoas que têm muito conhecimento sobre Deus, sobre teologia, mas tem pouca vida com Deus. Pouco oração, pouco amor, pouca transformação. Pessoas que de fato são frias, sem amor, sem um anseio pelo avanço do reino. E você vê que isso realmente vai acontecer nessas igrejas que às vezes prezam só para esse lado. E focam tanto ali na teologia, no estudo profundo, que acaba que não avança o reino em nada. Parece que falta essa sede, essa vontade de fato. Mas a gente já combate muito isso aqui. Então, eu queria trazer um outro lado, que é também o lado perigoso, que também acontece mais pro nosso lado. E aí eu vou fazer uma crítica a nós mesmos, pentecostais. Verdade, Deus. Onde tem muita gente que vai desprezar o conhecimento bíblico, atacam a teologia, tratam o estudo como algo ruim, como se buscar entender profundamente as escrituras apagasse o Espírito Santo. Verdade, Deus. E não é muito difícil a gente ver isso acontecer. Muitas vezes a gente vê pregadores convidados subir aqui no púlpito, e aí não é uma crítica ao sermão como um todo, tá, meus irmãos? A palavra diz pra gente absorver, reter o que é bom, tá? Mas a gente também tem que ver o que tá errado. Mas é muito comum chegar aqui e começar a atacar o estudo da teologia, como se conhecer a palavra realmente fosse um problema. Mas se teologia é o estudo sobre Deus, sobre fé e sobre a revelação divina, sobre o que é que eles estão pregando aqui? Se ele não está estudando sobre o Deus no qual ele prega. Qual é o preparo de uma pessoa que despreza tanto a teologia para falar sobre o Deus no qual ele não quer estudar? É verdade, Deus. Eu preciso que os irmãos que estão aqui, porque os que estão aqui normalmente são mais se repetem, são os realmente firmes, entendam a importância da gente ter cuidado com isso. Porque se não existe, a Bíblia não é tão importante a gente estudar, a nossa fé está baseada em quê? Em experiências. Já foi falado aqui, enganoso é o coração do homem. Verdade, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, igreja. E eu não estou falando sobre a gente fazer faculdade, tá? Não estou falando sobre fazer a faculdade de teologia. Eu estou falando sobre a gente não desprezar o conhecimento da palavra de Deus. Verdade, Deus. Porque isso também não é bíblico. O mesmo Espírito Santo que cura, transforma, toca vidas, foi o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras. Aleluia. E a gente precisa entender. As Escrituras dá base para o que a gente acredita. Quantas vezes a gente fala aqui sobre olhar na Bíblia, sobre Deus falar conosco através da Bíblia, é a própria palavra de Deus. Verdade, Deus. A palavra e o Espírito, eles não competem. Se você conhece mais a Deus, se você conhece mais a palavra, você não vai apagar o Espírito. E eu pretendo hoje
provar para os irmãos, mostrar isso até dentro da Bíblia, que essa é a grande verdade. E não que muitas das vezes, infelizmente, a gente às vezes prega, tá? Aqui eu vejo muito pouco isso, mas eu acho muito importante, porque eu imagino que assim como eu, os irmãos também consomem conteúdos na internet sobre Deus. Então muitas pregações, principalmente do nosso meio, vai acabar fazendo uma apologia ruim contra a teologia, contra o conhecimento. E isso não existe, não é bíblico. Inclusive contra isso aqui, né? Quantas vezes a gente não vê gente dizendo que se traz papel não tem o Espírito Santo? Eu já vi aqui, inclusive, em oportunidades de convidados. E não é tudo que se perde, tá, irmãos? Eu estou mostrando para a gente poder ter esse cuidado. Quer dizer que eu passar horas me aprofundando, procurando para trazer a verdade para vocês, não vem do Espírito Santo? É verdade, Deus. Não tem como, tá? Isso aqui é preparo. Quando o irmão Roberto vem aqui com o iPad, o estudo bem bonitinho, eu acho aquilo dali lindo, porque é alguém que parou o seu tempo para poder se preparar. Verdade, quer dizer que o Espírito Santo não vai falar sem isso? Não estou dizendo isso, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando. Não é os extremos, nenhum dos dois está correto, tá? Verdade, Deus. E a gente precisa entender também a base do que eu estou falando. Se estudo da Bíblia matasse o Espírito Santo, por que os maiores avivadores que a gente vai ter na história, os maiores avivamentos nasceram de oração, de santidade, mas de profundo conhecimento da Bíblia? Grandes teólogos foram os maiores responsáveis pelos avivamentos. Eu não vim aqui hoje para a gente diminuir o lado do fogo, do poder, de tudo isso, não. Mas a gente já entende a importância disso. Eu sinto que é necessário a gente também aprender e despertar pelo interesse profundo sobre entender e conhecer as nossas Escrituras. E antes da gente poder começar, de fato ali, os argumentos bíblicos, a gente precisa entender se a Bíblia também é confiável. Um dia eu quero vir aqui numa terça-feira só para debater conhecimentos fora da Bíblia para comprovar a Bíblia, tá? Porque a gente consegue fazer isso, fazer uma defesa da Bíblia até usando ciência, porque isso é importante. Enquanto a gente não quer estudar sobre Deus, os ateus estão estudando. Para quê? Para pegar os nossos filhos. Eles querem tirar os crentes da igreja, mas os crentes não querem manter os crentes na igreja. Meu Deus! E é tão fácil, meus irmãos, um professor obrigar um filho de vocês a ir para outra religião, basicamente, fazer um estudo profundo de uma outra religião. A gente está com jovens, a gente já escutou isso aqui. A gente precisa acordar para essa necessidade da gente saber defender a nossa fé, tá? A Bíblia não é apenas um livro religioso, é a palavra de Deus revelada aos homens. Por isso ela deve estar acima da minha opinião, da tradição da igreja, da experiência espiritual, do que um pregador falou, do que eu senti e até de qualquer revelação que alguém diga ter recebido. Esse último ponto, inclusive, é um ponto muito importante, meus irmãos. Tem profeta que é verdadeiro, mas a Bíblia fala sobre falsos profetas. Como a gente conhece os falsos e os verdadeiros? Onde está esse meio termo? Como a gente julga? À luz de quem? A gente precisa entender isso. A Bíblia está acima. A Bíblia é confiada porque tem uma unidade impossível de ser humana. A Bíblia foi escrita por vários autores em épocas diferentes, lugares diferentes e contextos diferentes. Haviam reis, profetas, pescadores, médicos, pastores de ovelhas e apóstolos. Mesmo assim, existe uma mensagem central atravessando toda a Bíblia. É uma unidade muito grande, meus irmãos. É Deus criando, é o homem caindo, Deus prometendo redenção, Cristo vindo, morrendo e ressuscitando e chamando um povo para si. Toda a unidade da Escritura de Gênesis e Apocalipse vai apontar para isso. E a Bíblia não é um monte de histórias soltas. Ela é uma grande história apontando para Cristo. A Bíblia é confiável porque suas profecias apontam para Cristo. O Antigo Testamento anunciam coisas que se cumprem em Cristo.
alguns exemplos simples de profecias, tá? Não vou trazer todos, só alguns. Ele nasceria em Belém, foi profetizado em Miqueias 5:2. Isso foi muito antes de acontecer, meus irmãos. A gente precisa entender. Uma profecia, se aconteceu, ela está se cumprindo. Isso é algum sinal de alguma coisa, tá? Tivemos o cumprimento lá em Mateus 2:1. Seria descendente de Davi e perpetuaria o seu reino. 2 Samuel 7:12-16. A gente vai ver um cumprimento em Lucas 1:32-33. Mateus também no início bota toda a genealogia para a gente ver, de Davi a Jesus. Sofreria pelos pecados do povo, Isaías 53. Cumprimento em 1 Pedro 2:24. Seria transpassado, Zacarias 12:10. Aplicado à crucificação de Cristo em João 19:34-37. Jonas passou 3 dias no grande peixe, Jonas 1:17. Jesus aplica isso à sua morte e ressurreição em Mateus 12:40, e que a gente viu que se cumpriu também. A Bíblia não começa a falar de Jesus só em Mateus, a Bíblia inteira caminha para ele, e isso é muito importante. A gente precisa entender o ponto central das Escrituras, que é Cristo, tá? A Bíblia é confiável porque foi preservada. Durante séculos tentaram destruir, proibir, distorcer e desacreditar da palavra de Deus, mas ela permanece. Jesus disse: passará o céu e terra, porém minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Impérios caíram, reis morreram, perseguidores passaram, mas a palavra de Deus continua de pé. E aqui também surge uma falácia. Muitos querem dizer que a Bíblia é totalmente distorcida, a gente não tem como saber se ela realmente é o que diz ser. Temos sim, irmãos, temos sim. É só a gente pesquisar um pouco mais que a gente vai ver isso. Tem muitas e muitas e muitas cópias da Bíblia para a gente poder bater uma com a outra. Os manuscritos, bem pertinho de Jesus. Nenhum outro livro tem tanta autenticação como a Bíblia. Verdade, Deus. A Bíblia é confiável porque a história confirma muita coisa que ela relata. Muitas descobertas históricas e arqueológicas confirmaram povos citados na Bíblia, cidades citadas na Bíblia, costumes antigos descritos na Bíblia, práticas culturais do mundo bíblico. Isso não significa que a arqueologia manda na Bíblia, significa que a Bíblia não é um mito solto no ar. Ela fala de Deus agindo dentro da história real. Isso aqui é um ponto muito importante. A arqueologia já conseguiu achar, inclusive, provas do reinado de Davi. Mas vocês sabem há quantos mil anos atrás está o reinado de Davi? Que a Bíblia já falava, todo mundo dizia que era mentira. E aí a arqueologia consegue achar provas? A gente precisa entender que se a Bíblia é real, isso é um peso muito importante para nós. Verdade, Deus. Oh, maravilha. A Bíblia é confiável porque Deus confirmou sua revelação. Na Bíblia, quando Deus levanta mensageiros para revelar algo decisivo, muitas vezes ele confirmava com sinais. Exemplo, Moisés diante do Egito, vários sinais para confirmar que aquilo dali vinha de Deus. Os profetas, vários sinais, Elias e Eliseu. Jesus, vários sinais. Os apóstolos, vários sinais. Hebreus vai dizer lá em Hebreus 2:4, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Os milagres extraordinários não serviam para criar espetáculo, serviam como um selo de Deus confirmando a sua mensagem. Isso é muito importante também, irmãos. Precisamos olhar para isso e entender o que significa. Se até hoje os milagres que foram feitos por Jesus acontecessem o tempo todo, o que mudaria de um milagre para algo comum? É verdade, Deus. E a gente precisa entender outro ponto importante. O cânon fechou. Cânon é o conjunto dos livros reconhecidos como escritura inspirada por Deus. A igreja não inventou a Bíblia. A igreja reconheceu os escritos que Deus inspirou. Depois que Cristo veio, morreu e ressuscitou, enviou os apóstolos e a mensagem do Evangelho foi entregue. Não precisamos de uma nova Bíblia ou de novas doutrinas com autoridade igual às Escrituras. Judas 3 fala sobre a fé
que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meu Deus. Hoje, toda revelação, sonho, profecia, visão ou experiência deve ser julgado pela palavra de Deus, porque sinais e prodígios sozinhos não provam que algo vem de Deus. A gente precisa entender isso, igreja. A própria Bíblia alerta que falsos profetas, falsos cristos e até o anticristo farão sinais para enganar, se possível, até os escolhidos. É verdade, Deus. O diabo tem poder também, irmãos, para fazer algumas coisas, tá? Dentro da permissão de Deus, mas ele tem. A gente vê isso em Jó. Cuidado para vocês não ficarem enganados com sinais. A Bíblia nos alerta disso. Se a gente lesse mais, a gente entenderia isso. A gente iria meditar muito mais nela do que ficar esperando, às vezes, sinais diferentes. Porque enganoso é o coração do homem. Existem falsos profetas e o anticristo quer tirar a gente de Deus. E a Bíblia diz que ele vai fazer sim sinais e maravilhas. Só que se você ler a Bíblia, você não vai se embaraçar com isso. Porque a Bíblia diz que quando Jesus, o verdadeiro Cristo, voltar, ninguém ficará confuso. Será algo que a gente vai ver no mundo inteiro, a gente sabe onde ele vai voltar. Cuidado, meus irmãos, no que vocês estão baseando a fé. Aleluia. Nossa autoridade final não é a experiência espiritual, é a palavra de Deus. Nenhuma nova revelação pode ter o mesmo peso da Bíblia. E aqui eu espero de verdade que os irmãos escutem, porque é muito importante. Eu sei que é uma coisa mais chata hoje. É quase uma aula, tá? Não é tanto pregação não, mas o pastor disse que queria palestra, tá chegando. Aqui entra uma aplicação muito importante para a igreja. Deus pode direcionar, corrigir, consolar, trazer discernimento. Mas nenhuma experiência, sonho, profecia ou revelação pode ter o mesmo peso das Escrituras. Se alguém disser, Deus me revelou algo, a pergunta deve ser, isso está de acordo com a Bíblia? Porque se não estiver, não veio de Deus. Gálatas 1:8 diz, contudo, ainda que nós, o próprio Paulo está dizendo isso, tá? Ou um anjo do céu anuncia um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Aleluia. Paulo não disse, se aparecer um anjo, aceite. Ele disse, mesmo se parecer espiritual, se for outro evangelho, rejeite. Como rejeitar o que a gente não conhece? De Deus. Isso nos protege de falsas religiões e falsos ensinos. Isso aqui é muito importante, porque eu fico me perguntando, será que se um testemunha de Jeová chegar para conversar com a gente vai ter que correr, ou será que a gente consegue ganhar dele no argumento? Ou ele nos converte? Isso. Um mormon, será que a gente ganha? Aleluia. Porque os mormons dizem ter outra revelação, tá? E que veio de um anjo. Gálatas 1:8 diz o quê? Ainda que venha de um anjo, que seja amaldiçoado. Mas o mormon diz que tem outra revelação que veio de um anjo. Se a gente não conhece Gálatas, a gente vai rebater esse cara como? É verdade. Eles estão Deus. evangelizando por aí, viu? A gente pode não estar tanto, mas eles estão. Todo dia. Testemunha de Jeová distorcem quem é Cristo. Tem uma tradução própria e distorcida da Bíblia. Se eles usarem a Bíblia deles e vocês não conhecerem de vocês vão acreditar no que eles vão pregar para vocês. É verdade, Deus. Porque muitas das vezes a gente não sabe nem o que tem na nossa Bíblia. Eles distorceram versículos na tradução que eles criaram para eles mesmos, para que a doutrina deles estivesse correta. Um evangelho que diz que Jesus não é Deus, que não existe trindade. Aleluia. Outros grupos acrescentam doutrinas e regras como se tivessem o mesmo peso da palavra. E aqui eu vou trazer um exemplo, mas os irmãos entendam que essa aqui não é tão ruim quanto as outras duas que eu falei, que é o adventismo. O adventismo tem uma profeta deles, que é Ellen White, e aí ela tem as revelações que ela teve de Deus, e eles basicamente quase que botam no mesmo livro da Bíblia. A gente precisa entender isso, irmãos, senão a gente se perde.
Mas não são todos os adventistas que são assim, tá? Verdade. Até dentro do adventismo tem algumas correntes. Para caso vocês conheçam algum adventista, não já chama de dizer que ele vai para o inferno. Não é assim não. Mas a gente precisa conhecer o nosso evangelho, meus irmãos. Não existe nada mais importante que a nossa salvação. Verdade, Não Deus. tem faculdade, não tem carro, não tem casa, não tem nada mais importante que a salvação. Verdade, Deus. Se a gente se dedica tanto para as coisas desse mundo, por que a gente não vai se dedicar para a salvação, que é eterna? As coisas que a gente quer é tudo passageiro, a salvação é eterna. Definiu, acabou. Oh, glória. Maravilha. A Bíblia nos ensina que tudo deve ser julgado pelas Escrituras. Não é a Bíblia que deve se curvar à revelação nova. É toda a revelação nova que se deve se curvar à Bíblia. Isso aqui, meus irmãos, por mais que às vezes vai atacar em algo que a gente até acredita, é muito sério. É muito sério, porque senão a gente vai se embaraçar com outras religiões que estão aí para distorcer o Evangelho. Verdade. Ou a gente tem um firme fundamento que tem que ser a Bíblia, ou a gente não tem uma religião firme em nada. A gente diz hoje é assim, a partir de amanhã vai ser assim. Ou fechou ou está aberto. Verdade, Deus. E só para ficar claro, não estou pregando contra a profecia, tá? As profecias, elas existem, a Bíblia mostra a profecia, elas devem existir, elas nos ajudam. A gente só tem que julgar elas à luz da Bíblia. Porque se chegar um falso profeta e profetizar uma mentira para sua vida, você só vai saber se está certo ou errado à luz da Bíblia. Senão você vai seguir uma vida que Deus não queria para você, porque Ele lhe enganou. É verdade, Deus. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais obedientes que os da luz. Eles estão lá tentando enganar vocês, levar vocês para outra religião, para um Deus que não existe, ou até mesmo nenhum Deus. A gente precisa ter firme fundamento na nossa fé. É verdade, Pai. E se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, então ignorar a Bíblia não é uma coisa pequena, é ignorar a voz de Deus. Se ela é realmente a palavra de Deus, a gente não pode ignorar ela, senão a gente está ignorando o próprio Deus. Ele quer falar conosco através da sua palavra e a gente não para querer ouvir. O Deus criador de todo o universo querendo falar com a gente não quer. Pelo amor de Deus, prestem atenção. Aleluia. Não podemos criar outro evangelho. A Bíblia proíbe acrescentar doutrinas. Carta aos Gálatas 1:8. Contudo, ainda que nós, ou um anjo do céu, nos anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como eu já falei aqui. O aquecimento do Brasil é agora, no 6 do 6 Shopee. Provérbios 36. Não acrescente nada às palavras dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que lhes dou. Jesus fala em Marcos 7, versículos 7 e 8. Sua adoração é uma farsa, pois ensina doutrinas de homens como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Meu Deus. Olha aí. É o próprio Jesus falando. É verdade. Oh, glória. A tradição não pode estar acima da Bíblia, irmãos. Por mais que em algum ponto é saudável a gente ter algumas coisas para nos ajudar, a nos guiar. Mas a gente não pode dizer que se não cumprir é pecado. Porque se a Bíblia não diz, não é pecado. É verdade. É pontos de organização que a gente tem. E isso fique muito claro. Porque existe uma coisa chamada legalismo, tirando um monte de gente da igreja. Porque a gente começa a impor um monte de coisa que não está na Bíblia e diz que é porque é, pronto. Tem vários metidos a profetas no Instagram, dizendo que é pastor, pastora e tudo mais, dizendo que até que se você faz a sobrancelha, você vai para o inferno. Onde é que está isso na Bíblia? Isso não existe. Isso não existe. Não existe. É legalismo. Se raspar a axila vai para o inferno. Mostrem na Bíblia.
Será que não é exatamente o que Jesus está falando aqui para não fazer? Cuidado, irmãos, cuidado para vocês não se embaraçar com mentiras. O nosso evangelho já é difícil por si só, tá? A gente não precisa estar piorando ele não, porque a porta é estreita e o caminho também. Aí imagina a gente piorando ainda a situação. Nem experiência, nem emoção, nem eu acho. A gente não pode adicionar nada ao nosso evangelho nesse sentido. A não ser que seja algo que vem da palavra, não coloque. A Bíblia manda fazer isso. A gente precisa entender o que isso significa de fato. A gente precisa voltar ao amor pelas Escrituras. Verdade, Deus. A gente precisa voltar a ser o povo do livro preto. Por mais que a minha não é preta aqui, mas a gente precisa voltar a ser reconhecido dessa forma. O povo que anda com a Bíblia embaixo do braço. Aleluia. Falaram tão mal disso por tanto tempo que a gente parou de fazer. É verdade. Mas não, vamos andar com a nossa Bíblia mesmo. É a nossa espada. É. Se a gente adicionar algo além das Escrituras, o que nos diferencia de qualquer outra religião? Por que vocês não são católicos? Meu Deus, tem forte. Porque para eles o que é falado pelo alto clero, pelo Papa, tem o mesmo nível de escritura. O que nos diferencia deles se a gente começar a aceitar doutrinas fora da Bíblia? O sola escritura, que é um dos motivos da gente ser protestante, acaba. Verdade, Deus. Lá quando a gente reformou, quando passou tanta perseguição para poder ter a nossa igreja, que a gente nos dá acesso à Bíblia, um dos pontos foi só a escritura. Se a gente começa a sair disso, a gente está voltando para onde? De onde Deus já nos tirou? Deus não pode se contradizer. O Espírito Santo nunca vai mandar fazer algo contra a Bíblia. Se alguém profetizar dizendo que vem do Espírito Santo e for contra a Bíblia, é mentira. Verdade, Pai. Deus não é mentiroso. Deus não pode se contradizer. E o Espírito Santo é Deus. Ele não vai mandar fazer algo diferente. Meu Deus. A não ser que tenha um princípio na Bíblia do porquê que é aquilo ali, então não é mentira. Se a Bíblia manda eu julgar se a profecia é verdadeira ou não, eu posso dizer, é mentira. Nenhuma revelação nova pode contrariar a Bíblia, meus irmãos. Verdade, Deus. A igreja não foi chamada para inventar verdades, foi chamada para permanecer na verdade. E a Bíblia pode ter qualquer interpretação acerca do texto? Toda interpretação é válida? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 11. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. Aleluia. A Bíblia existe um contexto e a gente tem que examinar esse contexto, o que ela quer dizer, o que o autor quis dizer, para poder interpretá-la. Não é de toda forma. A gente precisa realmente examinar. Ah, mas eu não gosto de estudar. Então, fique perto de alguém que você sabe que entende, que gosta de mergulhar, de aprofundar. Mas ainda assim você está confiando a sua salvação em outra pessoa. Mas aí cada um tem a sua coragem. Verdade. Só tenha certeza de quem você está ouvindo. Glória. O autor tem uma intenção a escrever o texto. E a gente precisa entender isso. Tem muita gente que distorce as Escrituras. Abre, lê um versículo e quando prega distorce todo o contexto do versículo para poder se encaixar no que ele quer que encaixe. Coisa que não está ali. Mas do nada surgiu e é assim porque é mesmo. Isso vem de onde?
Quando a gente vai olhar a palavra, meus irmãos, a gente vai ver que Jesus foi para o deserto e foi ser tentado por Satanás. Quem estava distorcendo a palavra ali era Satanás. E Jesus rebatia com as escrituras corretas. Aleluia. Foi assim que ele resistiu a Satanás. Verdade, Deus. Enquanto Satanás distorcia a palavra de Deus, Jesus usava corretamente. Que exemplo maior que esse? Como resistir a Satanás sem querer seguir o maior exemplo que a gente tem na Bíblia, que se defendia com a palavra. Estava cheio do Espírito Santo se defendendo com a palavra. Verdade. Jesus estudava a palavra. Éden também, né? Jardim do Éden. A cobra distorceu para Eva a ordenança, a palavra de Deus ali naquele momento. Distorção também. Cuidado com quem distorce a palavra de Deus, para se encaixar no que ele quer pregar. Glória. E aí vai surgir um versículo muito interessante que eu queria que os irmãos abrissem. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Onde é que isso está na Bíblia? Ali vai dizer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Aleluia. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Você não vai achar encanto nenhum na Bíblia. O significado é o significado. Só que a Bíblia vai dizer que ela é viva e eficaz. Então o que significa vai nos ajudar no dia a dia com o nosso problema. Verdade, Deus. Mas a gente precisa entender o significado. É meditar, é aprofundar, querer conhecer de fato. O quanto eu fico triste, meus irmãos, quando eu venho aqui no domingo, está extremamente cheio. Aí na terça, cadê o povo? Eu fico feliz porque vocês estão aqui querendo. E eu fico feliz que essa palavra, eu tenho certeza que está indo em quem Deus queria que fosse. Para que vocês não fiquem enganados. Mas infelizmente, quem não quer compromisso com Ele, é difícil. E eu ainda fico feliz porque aqui a gente ainda prega a Bíblia. Mas se esse povo que só vem uma vez na vida, aí do nada vai para outra igreja, aí acha aquela teologia linda, que se encaixa exatamente no que ele quer viver, aí fica lá. Mas será que no grande dia vai para o céu? Se quem distorce a Bíblia é Satanás, e lá está pregando um evangelho diferente, para onde será que esse evangelho leva? Glória. É uma responsabilidade muito grande estar aqui em cima. Verdade, Deus. Porque a Bíblia, inclusive, coloca maldições se eu ensinar para as pessoas erradas. Verdade, Pai. É um perigo grande, inclusive, tá? Estar aqui em cima. Aleluia. Deus não se contradiz. O problema geralmente não está no texto, mas na forma que queremos lê-lo. E aí tem o perigo de não conhecer as Escrituras. Uma igreja sem Bíblia vira presa fácil. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Vou ler só essa parte do versículo, tá? Mas vou continuar. Porque vocês sacerdotes não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de Deus, eu me esquecerei dos seus filhos. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Será que a prova que você está passando não é porque você está em rebeldia e nem sabe não? Porque você não conhece exatamente o que de verdade Deus colocou na palavra dele e deixou ventos de doutrina aí confundindo a sua mente? Aleluia. A gente precisa ir para a Bíblia, meus irmãos, sem o óculos de pentecostal, sem o óculos de reformado, de presbiteriano, de batista, do que é que seja. Vá sem esse óculos, vá querendo entender o que é que a Bíblia ensina de fato. Aí depois você escolhe onde é que você se identifica e você fica. A igreja de Deus é uma só. É verdade, Deus. Maravilhoso. Efésios 4,14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. De que forma, meus irmãos? A gente precisa da Bíblia. É verdade, Deus. Mateus 24, 24. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possíveis,
até os escolhidos. A Bíblia está te avisando. Está te avisando. Acorda. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Aleluia. Vocês acham que esse texto aqui identifica algumas das nossas igrejas grandes e famosas por aí? Alguma igreja que prega que se você fizer um voto com Deus, entregar tudo que você tem na conta, Ele vai te dar um carro e uma casa. Aonde a Bíblia ensina isso? Acha uma vez no Novo Testamento a palavra bênção associada a dinheiro? Existe. O problema é que a gente não está com os olhos no céu, está com os olhos na terra. Bíblia é Bíblia, ela não vai mudar. Ela já contou a história do início ao fim. A gente que está vivendo no meio dela ainda. Ela não precisa de atualização, ela já terminou tudo. O Deus que está fora do tempo escreveu tudo, do início ao fim. E Ele te avisou um monte de coisas para tu não cair. Maravilha de Deus. Tu és grande, Pai. A gente não pode confiar a coisa mais importante da nossa vida cegamente na interpretação de outros homens. Não confiem nem em mim. Vão verificar se o que eu estou dizendo é verdade. A Bíblia chamou os bereanos ainda agora aqui de nobres. A Bíblia manda tu verificar se o que a pessoa está pregando é verdadeiro ou não. Verdade, Deus. Já teve vez de eu estar escutando a pregação e a pessoa dizer, e ainda tem gente que fica querendo ver na Bíblia se está certo. É para fazer isso mesmo. Verdade, Pai. É o que a Bíblia manda. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Verdade. A gente precisa saber se o que a pessoa está pregando está certo ou errado e acabou. Só que aí a gente também não fica arrumando briga. A gente retém o que é bom e joga fora o que não presta. É verdade, Porque Deus. até eu em algum momento vou falar alguma coisa errada. Só que eu me capacito, eu tento buscar para não fazer isso. É sim, papai querido. Maravilhas. Oh, glória. A Bíblia é contra o estudo profundo. Teologia mata o espírito. Segunda carta a Timóteo 2,15, que eu iniciei aqui. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Como manejar ela corretamente? Conhecendo. Aleluia. A gente precisa conhecer a palavra. Verdade, Deus. 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Agora aqui vai bater na maioria de todos os nós cristãos, tá? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Aleluia. A gente está pronto para responder? Aleluia. A razão da esperança que há em nós? É um mandamento isso aqui. A gente muitas das vezes tem medo de evangelizar porque a gente nem conhece o evangelho que a gente diz que está nele. A gente nem sabe por que Jesus morreu na cruz às vezes. Eu falo isso porque eu era um crente assim. Eu vim descobrir agora há pouco. E isso me acordou. Oh, Deus maravilhoso. Defender a nossa fé é bíblico. E o versículo falou razão. Razão da esperança. A nossa fé tem uma razão. Ela não é uma emoção. Tem uma razão sim. Nossa fé é racional. A Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Aleluia. Entendimento, meus irmãos, é entendimento. Maravilhoso Deus. Aí muitos vão vir e apelar, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Vocês sabem o que isso significa de fato? Essa letra aí não é estudar, tá?
Aleluia. Paulo não está dizendo que estudar a Bíblia mata espiritualmente. Em segunda carta aos Coríntios 3, ele compara a lei sem transformação com o Espírito transformando o coração. Se a letra mata significasse que estudar a Bíblia, então o próprio Paulo estaria se contradizendo, porque ele mandou manejar bem a palavra, ensinar a doutrina, defender a fé, perseverar no ensino. Aleluia, Deus. Esse versículo não quer dizer sobre estudar, sobre conhecer a Bíblia. Ele está falando que a gente conhecer, igual os fariseus, aí mata mesmo, porque não matou Jesus. É aquele conhecimento que a gente quer só para poder ficar dizendo eu sou bom. Vocês é tudo do diabo. Esse aí não tenha mesmo não, tá? É verdade, Pai. O problema nunca foi o conhecimento bíblico. O problema é conhecer a Bíblia sem viver ela. É verdade, Deus. E é isso era o que os fariseus faziam. Por isso que quando Jesus ia confrontar eles diziam: vocês têm que entender o que significa isso, interpretar direito o que significa isso na Bíblia. Inclusive ele fala, que eu acho que é do versículo: eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus confronta os fariseus com a Bíblia É verdade, e Deus. dizia que eles não interpretaram esse texto direito. Grandes avivadores estudavam profundamente as Escrituras. Os maiores avivamentos da história nasceram de oração, santidade e profundo estudo bíblico. O verdadeiro fogo do Espírito nunca foi inimigo da palavra. Pentecostalismo histórico não nasceu de emocionalismo vazio, mas de busca séria pelas Escrituras. Existia um teólogo chamado Charles Parham, que ele estudou profundamente o livro de Atos com seus alunos, buscando entender biblicamente o batismo no Espírito Santo. Um desses alunos foi o William Seymour, que foi o responsável pelo avivamento da Rua Azusa, que fundou, daí saiu o pentecostalismo. As bases do pentecostalismo tá na teologia também, meus irmãos. O que está certo, o que está errado é outra coisa, mas surgiu do estudo bíblico. É verdade, Deus. E agora a gente precisa falar, né, sobre o Espírito Santo e o estudo da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender a Escritura. Aqui tem um ponto muito importante. A gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa de Jesus para compreender as Escrituras. Verdade, Deus. Tem muitas das vezes que a gente vem aqui, prega, tem gente que escuta e não muda em nada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não nos abriu o entendimento. A pessoa não abriu o coração para que o Espírito Santo ministrasse ao coração dela. Glória. Foi falado aqui no domingo, para o povo estar aqui na terça. Cadê o povo? Aleluia. Existe um equilíbrio muito importante. A gente não deve ser um racional frio, mas a gente também não tem que olhar para a Bíblia com misticismo, tá? E a gente precisa entender também essa questão. A gente precisa entender que parar com essa ideia de que preparar um sermão é falta de espiritualidade. Preparar isso aqui é falta de espiritualidade. Isso não tem respaldo em canto nenhum. Existe. Tem um dos avivadores muito famosos, chamado, o pastor sempre brinca comigo aqui, Jonathan Edwards. Ele pregava frequentemente lendo o seu sermão. E um dos mais famosos foi um que tinha o nome assim, ó: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele basicamente leu ele do início ao fim. Vocês sabem o que aconteceu na igreja? O povo se abraçava com as pilastras da igreja, porque pensava que estava caindo no inferno naquela mesma hora enquanto ele pregava, lendo. Preparar um sermão, meus irmãos, ter papel aqui não é errado. Só mostra que a pessoa se preparou para você. Assim como tem aqueles que chegam aqui e fluem, e tá tudo bem. Desde que ele fique na Bíblia, tá tudo bem. O pastor chega aqui, lança 10 versículos um atrás do outro. Eu não consigo ser assim, queria muito. Mas amém, ele consegue fazer isso. Ele usa a Bíblia dessa forma. Tá usando a Bíblia, tá bom.
O Espírito ilumina a palavra. E a gente precisa prestar atenção nisso. Os fariseus, eles conheciam o texto, mas não conheciam a Deus. A gente também precisa ter muito cuidado com o outro oposto. Eu já estou desde o início falando sobre extremos. A gente não deve ficar em extremos. A gente precisa conhecer o texto e viver o texto. Viver o que ele significa para a nossa vida. Verdade, Deus. Oh, glória! Terra de Deus. Quando Paulo estava preso, ele manda uma carta para Timóteo e pede assim, ó: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alguém aqui é mais espiritual que Paulo? Meu Deus. Só que o cara está preso e pedindo os livros, os pergaminhos. Estudar a Bíblia não mata o espírito. Nenhum de nós vai ser mais espiritual que Paulo aqui. Maravilha de Deus. És lindo, Deus. E o que a palavra de Deus, corretamente, bem manejada, bem instruída, vindo ao nosso coração, vai produzir em nossa vida? Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. João 8:32. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É ela quem ilumina. Quer saber qual o caminho seguir na sua vida? Vá para a palavra. Verdade, Pai. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para toda boa obra. A gente precisa da palavra de Deus. É verdade, Deus. A palavra gera fé, meus irmãos. Somos salvos pelo quê? Glória. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vocês estão entendendo a importância da gente buscar a palavra? É verdade, Pai. Glória. Maravilha de Deus. A Bíblia nunca diz que fé vem de emoção, do ambiente, do arrepio. A fé verdadeira nasce da palavra. Maravilha de Deus. Lá em Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O que é o firme fundamento nesse versículo? De onde vem esse firme fundamento? Um desses pontos é a palavra, meus irmãos. Sem a palavra a gente não vai ter uma fé que salva. Porque se essa fé não nos transforma, ela é morta. Só que só tem como ter transformação com a palavra. Querendo o confronto, querendo a mudança que a palavra traz. Verdade, Não Deus. adianta a gente ficar ouvindo e não fazer nada. A palavra revela Cristo. É pelas escrituras que conhecemos quem Deus é, quem Cristo é, o que é o Evangelho. Sem Bíblia, criamos um Jesus da nossa cabeça. Aleluia. Para quem você ora se você não conhece Jesus? Maravilha. Se você não conhece Deus, para quem você está orando? E quer ver a sua oração ficar mais forte, trazendo mais efeitos? Vá para a Bíblia, conheça Deus, entenda qual é o desejo dele para a sua vida. Porque quando você ora alinhado com ele, aí você vai orar forte. Verdade, Deus. Mas enquanto tu estiver pedindo um monte de coisa que a Bíblia está dizendo que não é da vontade dele, ele não vai fazer. É sim. E se acontecer, é engano seu. É você mesmo se enganando, não vem dele não. Desse jeito. A gente tem que andar alinhado com Deus. E a palavra é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho. A palavra. Verdade, Deus. A palavra liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta não é emoção, grito, ambiente, nem manipulação. Quem liberta é a verdade. Por isso que Satanás trabalha tanto com mentira, distorção e engano. Porque ele não quer que você seja liberto. Ele trabalha com o contrário da verdade.
Forte. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Aleluia. Jesus. Como conhecer Jesus? Como de fato ter Jesus na nossa vida? A fé vem pelo quê? Aí, ó, a galera tá bem aí, viu? Tô gostando. Aleluia. A palavra protege do erro. A Bíblia protege de falsos mestres, falsas doutrinas, manipulação, enganos espirituais. Uma igreja sem Bíblia vira uma presa fácil. Verdade, Jesus. Quantos e quantos e quantos a gente não vai conhecer que estão desviados porque foram machucados em alguma igreja? Vai olhar a teologia dessa igreja. É quase certo que está tudo errado. Só que a pessoa nem sabe que estava tudo errado lá e ficou lá por conta disso. Verdade, Deus. Ela se deixou cair numa armadilha. Porque se a Bíblia manda você estudar a Bíblia, e a Bíblia é o nosso caminho de vida, a gente precisa saber também como é. Aí a gente fica numa igreja que está pregando um evangelho totalmente distorcido, que nos ensina vitória, bênção, conquistas e sonhos, enquanto a Bíblia está mandando tu abrir mão disso. Porque tua conquista, tua vitória, foi conquistada lá na cruz. Paulo considera tudo o que ele tinha antes de Jesus esterco, perda. Porque ele conheceu o verdadeiro Jesus das Escrituras. Ele foi liberto desse mundo carnal e corrompido. Mas isso parece loucura. E aí realmente a Bíblia diz, né? Que as coisas do Espírito é loucura para o homem comum. O homem comum, meus irmãos, é o homem mundano, que quer as coisas do mundo. Porque o crente é doido porque ele quer o céu. Ah, mas será que é isso mesmo? Por que Paulo disse que morrer é lucro? E que estar com Cristo é incomparavelmente melhor? O que ele conheceu nessas escrituras? O que ele entendeu nessas escrituras? Profundo. Glória. Eu amo quando hoje em dia alguém diz que eu estou ficando doido, que eu estou ficando radical demais. É o sinal que eu estou indo para o caminho certo. Aleluia. Jesus foi chamado dessa mesma coisa, pelos irmãos e pela mãe. Verdade, Pai. Jesus ia ser preso pelos irmãos dele, porque era chamado de radical. E se ele é quem eu quero imitar? Porque eu vou esperar algo diferente vindo do mundo para mim. Verdade, Deus. Forte. A palavra corrige nossa mente, a palavra confronta pecado, orgulho, religiosidade, desejos da carne. Ela não existe para massagear o ego, mas para transformar as nossas vidas. Maravilha de Deus. Glória. A gente precisa entender isso, meus irmãos. O que muda a gente, o que nos tira das coisas do mundo, dos desejos da carne, é o conhecimento pelas Escrituras. Porque as Escrituras vão nos ajudar a como orar direito, a como jejuar, a como fazer todo o resto. Crescer na fé. Se a fé vem pelo ouvir, eu preciso ouvir muito para poder desenvolver a minha fé. É verdade, Deus. A palavra ilumina o caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sem as Escrituras, o homem cria seu próprio caminho. Repete o Éden. Glória. Vive por sentimento, opinião, tradição e emoção. Se você quiser viver sem a palavra, viva. Mas saiba que você não está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você ficará longe dele, ansioso e doente. Porque é só isso que o mundo nos oferece. É verdade, Deus. Eu falo porque foi o que eu vivi. E aí eu posso falar. Conforme eu crescia na minha profissão, aquilo me exigia mais de mim, eu ganhava mais dinheiro, mas ficava ansioso, nervoso. E agora o que é que vai acontecer? Até conhecer a verdade. Glória. Vou dizer que eu posso dizer que eu não fico mais ansioso quando tem um problema? Não posso ainda. Estou em tratamento. Mas isso melhorou muito a minha vida. Maravilha. Coisa boa de Deus. Não existe cristianismo saudável sem Bíblia. E é possível ser um cristão verdadeiro e não desejar conhecer a palavra. É por isso que eu digo, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês aqui. Porque isso mostra desejo por conhecer a palavra. Mas tem como ser um cristão verdadeiro sem esse desejo? Aleluia.
Como amar um Deus que nunca buscamos conhecer? Como podemos amar um Deus que não conhecemos? Se ele se revelou pela sua palavra, se não conhecemos sua palavra, não o conhecemos. E aí eu peço que vocês lembrem daqueles amigos bons que vocês gostaram tanto no início da amizade. Como foi? Vocês não queriam estar o tempo todo junto um do outro, feliz porque está conhecendo mais o outro, namoro, casamento, quer que seja. Vocês não ficavam tão ansiosos para saber mais sobre o outro? Por que com Deus é diferente? Não é? Aleluia. João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheça. Glória. Vocês sabiam que o nosso Deus ele é insondável? A gente vai passar a eternidade conhecendo ele, ainda não vai conhecer tudo? É verdade, Deus. Não dá para conhecer ele todo? E ainda tem gente que acha que já pode parar de estudar porque já conhece de tudo da Bíblia. A gente tem que conhecer ele cada vez mais, continuar buscando conhecê-lo. É verdade. Mas entendendo que essa palavra transforma. Então a gente busca, conhece e bota em prática. Busca, conhece e bota em prática. Evangelho de João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus disse isso. As Escrituras testemunham a respeito dele. É assim que a gente vai conhecer, vai ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com as Escrituras. Aqui ele estava confrontando os fariseus, porque os fariseus conheciam as Escrituras, mas não conheciam Jesus, não entenderam que era dele que ela testemunhava. Então a gente estuda buscando Jesus ali, porque é dele que ela testemunha. Aleluia. Oséias 6,6. Quero que demonstrem amor e não ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. O desejo dele é que você conheça ele. Relacionamento com Deus não é apenas sentir, frequentar um culto e repetir costumes. Quantas coisas, se eu perguntar para os irmãos aqui, por que a gente faz isso? Será que vocês vão saber responder? Porque isso e isso é pecado. Muitas das coisas que a gente acredita que é pecado, na verdade nem é. Maravilha. Deus é santo. Como a gente vai evangelizar sem conhecer o evangelho? Glória. Como ter fé em alguém que não conhecemos? Para quem estamos orando? Quem é o Deus que dizemos amar? Hebreus 5,12. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Glória. Quantos irmãos de nós continuamos aqui cada vez mais, cada dia, e a gente continua ali só no básico? Se explicar, pedir para explicar a cruz de Cristo, que esse é o básico do básico do básico da nossa fé. Você consegue explicar ela para outra pessoa? Aleluia. Você consegue explicar o que vai acontecer com ela se ela se apresentar diante de Deus sem Cristo na vida dela? Maravilha. A gente precisa estar ensinando outras pessoas. É claro que é um parâmetro além, mas meus irmãos, com 3 anos de crente, Pedro já era apóstolo. Aleluia. Há quantos anos a gente está aqui e se receber uma oportunidade a gente não sabe o que falar? Aleluia, Deus. És maravilhoso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento. Firme fundamento. A gente precisa conhecer a Deus. A gente precisa ter um firme fundamento na nossa fé. Senão qualquer pessoa que nos confrontem, ou a gente vai correr, ou a gente vai se converter para o que ela está te apresentando. Glórias. Uma fé sem fundamento bíblico se torna vulnerável e qualquer vento de doutrina a leva. Verdade, Deus. Tu és maravilhoso. Estou acabando, meus irmãos, estou acabando. Glória.
E hoje aqui eu quis falar muito de palavra, mas lembrem-se no que a gente fala em todos os outros cultos: oração, jejum, todo o resto precisa estar junto, porque assim a gente vive as Escrituras. As Escrituras apontam para tudo isso. Se isso não fosse importante, Jesus não faria. Verdade, Deus. És tremendo. E eu acredito de verdade, meus irmãos, que o Espírito Santo quer nos despertar de uma forma mais profunda para as Escrituras. Verdade, Deus. A gente precisa ter um firme fundamento na nossa fé. Glória. Uma oração sem palavra pode virar emoção sem direção. Experiência sem palavra pode virar engano. Zelo sem conhecimento pode nos levar ao erro. O mesmo Espírito Santo que nos faz orar, jejuar e buscar a presença de Deus foi o Espírito que inspirou as Escrituras. Por isso a palavra e o Espírito não competem, elas caminham juntos. E talvez o que esteja faltando para muitos de nós não seja apenas mais cultos, mais eventos ou mais emoção, mas é conhecer Deus profundamente através da sua palavra. Que Deus levante nessa igreja homens e mulheres de oração, homens e mulheres de jejum, mas homens e mulheres também apaixonados pela Escritura, apaixonados pelo que essa palavra realmente ensina. Glória. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.